diagonal difference. Então, aqui, a gente vai ter uma matriz e ele está falando que as diagonais, a gente precisa achar a diferença absoluta. Absoluta que ele quer dizer é o seguinte, é o... como chama mesmo isso aqui? Módulo, se eu não me engano, na matemática, né? Então, quando tem essa barra em pé, né, ao redor do número ou da expressão matemática, significa que o sinal não será considerado. Então, se ele for negativo, o resultado dele vai ser positivo, né? Que é o que está acontecendo aqui, né? Porque se não fosse o módulo, o resultado seria menos 2. Então, se não fosse a diferença absoluta, não seria positivo. Mas antes da gente chegar nisso aqui, a gente precisa ter uma diagonal e a outra diagonal, né? Então, a gente precisa escrever aqui uma função que vai somar, por exemplo, nessa matriz aqui, o 1, o 5 e o 9. Depois ele vai somar e ele vai salvar o resultado disso numa variável. Depois ele vai somar 3, 5, 9 e vai somar o resultado disso e vai estocar numa variável para depois fazer a diferença em módulo. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa matriz aqui, se eu transformar ela em array, ela vai virar um array assim, né? Geralmente, assim, iniciante está acostumado a ver um do lado do outro, mas por questão de visualização, é mais fácil deixar cada array numa linha, né? Mas a gente pode simplesmente colocar tudo na mesma linha. A questão é que a gente tem um array que fica por fora desses 3 arrays. A gente tem 3 arrays dentro do array. Então, aqui, para a gente conseguir achar, né, esses itens aqui, ó, a gente precisa utilizar, então, um for que vai iterar dentro de arrays alinhados. Então, aqui eu já estou com o código. Eu declarei uma variável chamada leftSum e uma variável chamada rightSum, né, inicializando com o valor de 0. Aqui eu vou estocar a soma das diagonais. Então, essa aqui eu chamei de left, porque a gente vai começar a primeira diagonal, né, da esquerda, vai para o meio e termina na direita. A segunda diagonal, a gente vai começar da direita, vai para o meio e termina na esquerda. Então, a gente tem um for aqui para a gente conseguir iterar dentro desses arrays, né, do array alinhado e do outro, né, acessando cada número dentro. Então, a gente tem um for aqui, inicializando com o index 0, enquanto i for menor do que o comprimento do array, i mais. Aqui dentro eu declarei uma variável chamada left, que é que vai iterar, né, por cada item, por cada número, né? E para a gente poder fazer a soma aqui, ó, né, e estocar. Então, cada hora, esse número vai ser um certo número, certo? E aqui com esse mais igual, a gente vai estocando aqui nessa variável que vai somar a nossa diagonal. Vai somar? Vai ter o valor da nossa diagonal. Agora, deixa eu explicar essa parte aqui, que eu acho que para algumas pessoas é meio óbvio, mas não para todos, né? Então, é o seguinte, geralmente quando a gente tem array alinhado, a gente utiliza o ARR de I, J. Então, o I seria esse aqui e o J é esse aqui, né? Só que se a gente parar para pensar, a gente quer acessar esse número e esse número. Esse número aqui é o 0, esse número aqui é o 1 e esse número aqui é o 2. Então, por isso que é ARR de II. Porque quando o ARR for 0, o do J, aliás, o ARR de I for 0, o do J também é 0. Quando o ARR de I for 1, o do J também é 1. E aqui vai ser também a ARR de 2, 2. Então, é isso. A ARR de 0, 0.
a RR de 1 e a RR de 2. Basicamente é isso, né? Então, por isso que é II e não IJ. Aqui eu tenho uma outra variável chamada right, né? Porque agora a gente vai começar a iterar daqui. Então, quando a RR de I for 0, o do J, né? Não vai ser 0 dessa vez, ele vai ser o último elemento. Então, como que a gente faz para achar o último elemento? Geralmente, a gente sempre coloca rr.length menos 1. Né? Porque a gente sabe que o ponto length, ele é o número de elementos que tem ali dentro do array. Só que quando a gente está iterando assim, né, a notação de colchete, a gente não quer o número de elementos, a gente quer o número do index. E o número do index, como a gente começa com 0, ele é sempre um número a menos, certo? Então, ali é rr.length menos 1. Agora, a gente colocou, além disso, o menos i. Por quê? Porque quando o i for 0, né, aqui vai ser 0, aqui vai ser o último elemento menos 0, ou seja, vai ser o último elemento. Aqui vai ser 1, e aqui vai ser o último elemento menos 1. E aqui vai ser 2, e aqui vai ser o último elemento menos 2. Certo? Então, a gente utiliza aí o número do i ao nosso favor, certo? Se a gente quer que seja igual, a gente simplesmente coloca o i aqui. Se a gente quer que esse i, né, vá diminuindo, né, uma coisa que a gente pode pensar também é fazer um outro for, né, para conseguir fazer esse write aqui e colocar i menos menos, sabe? Mas aqui, essa resolução aqui, ela é menor, né? Porque a gente só tem um for. Eu não lembro se eu já falei dessa parte aqui, né? Aqui a gente vai somando para estocar o valor da diagonal e aqui a gente vai retornar a diferença aí absoluta. Esse math.abs, né? Esse aqui é um método, né? Esse ABS é o absolute, que seria o módulo nosso, então qualquer número que sair daqui de dentro, o sinal dele vai ser desconsiderado, então tanto faz a ordem, se a gente colocar o left sum primeiro ou o right sum primeiro, tanto faz, porque mesmo se der um número negativo aqui, ele simplesmente vai significar a diferença de uma diagonal para outra, e o sinal vai ser desconsiderado. Então a gente pode submeter o código aqui e a gente vê que esse código passa redondinho.